tem alguma... Agora melhorou. Melhorou. Isso é que nem minha relação com a língua portuguesa. Eu sou péssimo de análise sintática. Mas quando eu dou uma mancada, eu sinto uma dor interior, assim, o ouvido dói. E eu sei que alguma coisa está errada, só não sei explicar. Agora melhorou bastante. E quero aproveitar para parabenizar o trabalho dos nossos cinegrafistas, o pessoal da edição, porque isso é algo muito legal que está acontecendo. Pessoas das mais diferentes regiões do Brasil estão ouvindo as mensagens. Alguns online, em tempo real, e outros pegando as gravações que estão com excelente qualidade. Então, é uma forma de nós servirmos as demais igrejas do nosso país. Então, vamos lá, Efésios, capítulo 3, nós paramos no versículo 17. Então, vamos reler, vamos hoje até o 21. Hoje nós terminamos o capítulo 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, o apóstolo Paulo está aqui apresentando o conteúdo da sua intercessão pelos cristãos de Éfeso. Está dizendo que ele intercedia pela igreja. E tamanho era o seu zelo, que essa intercessão era de joelhos. E como expressão da sua completa dependência da graça divina para abençoar os seus esforços missionários naquela cidade. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então está falando da igreja militante e da igreja triunfante. O nosso Deus é o Deus Pai da igreja militante, daquela que se encontra hoje aqui nesse planeta, lutando pela fé, como também Ele é o Pai da igreja triunfante, que é aquela que está no céu, que é composta por aqueles que passaram por uma experiência de novo nascimento e que viveram a experiência da morte, e hoje estão reinando com Cristo no céu. Então, de quem toma o nome, eu vou falar aqui tudo bem en passant, porque nós já fizemos uma análise, acredito, razoável dessa passagem. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, é um oceano de recursos, é a riqueza da glória de Deus, é isso o que está à sua e à minha disposição. Por isso que nós não devemos temer. Não há necessidade humana para a qual não haja um suprimento divino, porque é a riqueza da glória de um ser que nos ama de modo infinito. Não é incalculável. Nós temos, portanto, todos os recursos necessários para vencermos o pecado, para glorificarmos a Deus, para entrarmos triunfantemente no céu. Então, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre uma obra preparatória para a recepção da bênção que ele passa a descrever a partir do versículo 17. E assim, habite Cristo nos vossos corações pela fé. Então, a interpretação dessa passagem depende muito da exegese do texto grego. Você não vai entender jamais essa passagem se não estiver familiarizado com o trabalho da exegese do texto do Novo Testamento. Porque você fala aqui de Cristo habitar no coração do crente. A Bíblia inteira ensina que quem é cristão é a habitação de Cristo. Mas a exegese resolve o impasse ao revelar que esse verbo katoikel, essa interpretação de Martin Lloyd Jones, essa interpretação de John Stott, não há muita controvérsia com relação a esse habitar. Trata-se de uma presença definitiva, não é apenas estar presente como nós estamos aqui, é morar, é fazer residência, é exercer controle sobre o coração, é estar em comunhão íntima com o homem interior. É uma experiência mística, não é apropriação intelectual da doutrina.
significa um encontro vivo com o Cristo ressurreto. Esse é o misticismo cristão. Essas experiências sobrenaturais sobre as quais a Bíblia fala e que para as quais nós devemos nos manter abertos, porque há 3 dimensões na fé cristã: a doutrinária, a intelectual, a dimensão prática ou volitiva, que tem a ver com a vivência efetiva do cristianismo, e a dimensão experimental. A grande desgraça das nossas igrejas em geral é não conseguir manter uma harmonia entre doutrina, experiência e prática. Às vezes há igrejas que põem muita ênfase na doutrina. Talvez esse seja o pecado de nós presbiterianos. Nós nos orgulhamos de ser calvinistas, de ter essa tradução, de fazermos parte dessa tradição extraordinária, chamada então de reformada, e de fato é algo encantador, é o cristianismo que se achou. Eu concordo com os que dizem que é o estágio mais avançado do desenvolvimento intelectual da igreja. Agora, o problema é que muitos julgam que a vida cristã se resume a decorar a confissão de Westminster, a confissão de fé da nossa igreja, que é conhecer Calvino, que é ser reformado, ter familiaridade com os textos puritanos, e a pessoa então acaba se transformando naquilo que John Stott e Martin Lloyd Jones chamavam de girino espiritual, cabeça enorme, mas sem nenhum corpo de verdade. Pensa bem, mas vive mal. Outras igrejas põem muita ênfase na prática do cristianismo. O cristianismo é justiça social, o cristianismo é cuidar do pobre, é ir para as ruas, mas não se preocupa com doutrina. Não tem vida com Deus. Não sabe nada sobre a experiência do testemunho interno do Espírito no coração, testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Outras igrejas estão num outro extremo oposto. Toda a ênfase nas experiências místicas, sem nenhuma preocupação com a doutrina e com a prática da verdade. Portanto, gente, fica aqui esse chamado para vocês e para mim, para nós que amamos a Igreja Betânia, para nós que queremos ver esta igreja, para a glória de Deus, se transformando cada vez mais numa referência de cristianismo autêntico para a nossa nação. Que nós lutemos para que nessa igreja haja uma harmonia entre doutrina, experiência e prática. Que seja uma igreja reflexiva, uma igreja que pense bem, uma igreja que conheça a sua fé, que seja uma igreja envolvida com a obra missionária, com o trabalho de plantação de igreja, com a luta pela justiça social, e uma igreja batizada com o Espírito Santo. Uma igreja selada com o Espírito Santo. Uma igreja cheia do poder de Deus, doutrina, experiência e prática. Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a dimensão experimental. Cristo habitando no coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E aqui então, algo precisa ser frisado sobre o que já falei na segunda-feira passada, e nunca é demais enfatizar. Para você entrar nesse mundo, conhecer o amor de Deus que está em Cristo, provar da presença de Cristo no seu coração, contemplar a Deus na beleza da sua santidade, não basta usar o intelecto, não basta pensar bem, você tem que estar arraigado e alicerçado em amor, porque só quem ama conhece essa linguagem. É por isso que essa série de pregações é insuportável para algumas pessoas, porque elas não estão familiarizadas, elas não vivem nos domínios do amor. Você tem que amar, você tem que ter sensibilidade espiritual para poder entender a linguagem do capítulo 3 de Efésios. Não basta pensar bem, não basta ter interesse intelectual por teologia, você tem que amar. Se você não amar, você pode até se transformar num grande e renomado teólogo, mas você não vai saber o que é ter comunhão deliciosa com a luz.
Bom, agora nós vamos entrar em assunto novo. Eu não tenho a mínima competência para falar sobre Efésios 3, de 18 a 21. Aqui, o pregador que não experimenta um senso de inadequação no púlpito, ao se ver diante da obrigação de expor uma passagem como essa, é que não entendeu a Bíblia. Isso aqui está para além do que nós podemos compreender, e certamente do que nós temos vivenciado, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, é muito glorioso, e o comprimento, e a altura, e a profundidade de conhecer o amor de Cristo. Vamos lá. É óbvio que ele está falando de alguma coisa vasta. Está falando de um oceano de amor. Largura, altura, comprimento, profundidade. E o chamado desse capítulo é para que você e eu mergulhemos nesse oceano de amor. E como que tudo começa? Olhem só, verso 18. A fim de poderdes compreender. Não há a mínima dúvida, e isso salta aos olhos na exegese simples do texto, que quando o apóstolo Paulo fala sobre compreender, está falando sobre o intelecto. Está falando sobre o processo de compreensão da verdade. Está falando sobre conhecimento teológico. Então, o chamado é para que você possa discorrer sobre esse amor, que você possa falar sobre ele para si mesmo, que você esteja em condições de descrevê-lo. Portanto, há um elemento cognitivo, profundamente intelectual, racional nessa experiência. É por isso que a pessoa fica eletrizada. É por isso que o pregador, muitas vezes, é levado às lágrimas. Era a marca do ministério de Jonathan Edwards, que era a fidelidade à Bíblia e aquela lógica impressionantemente exata. E é isso que caracteriza a verdadeira experiência com o amor de Deus. Em primeiro lugar, é alguma coisa que satisfaz a mente. Ou seja, isso é muito santo, gente. É um amor sobre o qual você pode falar. Você vai poder, sendo assim, conhecer as razões do amor. Qual é a natureza desse amor? Você vai poder fazer, então, poesia sobre esse amor. Você vai poder, repito, discorrer sobre esse amor. Então, vocês vejam a importância do estudo das Sagradas Escrituras, a importância desse exercício humilde que vocês estão fazendo nessa noite, especialmente vocês, muito mais do que eu, que é de numa segunda-feira à noite, depois de um dia de trabalho, saírem de casa, virem para um templo evangélico para participarem de um monólogo. E qual é o benefício do contato com a doutrina? Da sujeição a um exercício como esse, de ouvir alguém expor o texto das Sagradas Escrituras? Qual fruto que pode ser colhido do contato com a literatura cristã? É justamente esse que o apóstolo Paulo está falando. Quanto mais você conhece a teologia, o corpo doutrinário, quanto mais você conhece as Sagradas Escrituras, mais amplia-se em sua vida o campo a ser iluminado pelo Espírito Santo. E, em geral, as experiências de avivamento têm como característica justamente isso sobre o que eu estou falando. É alguém familiarizado com a doutrina, que conhece a verdade, que subitamente se pega, ao ler o texto das Sagradas Escrituras,
confrontado com uma verdade que salta do texto. É o Espírito Santo iluminando a verdade e o levando à experiência da alegria indizível e cheia de glória. Então, a fim de poder descompreender com todos os santos. Gente, nesse sentido, em nome de Jesus, nós temos que lutar por um avivamento que respeite o intelecto, que seja um avivamento cuja natureza possa ser compreendida em alguma extensão pela igreja, que não há experiência mais bem-aventurada num culto cristão do que, durante a exposição bíblica, a mente ser convencida pelo poder do Espírito Santo da verdade e essa pessoa, portanto, na totalidade do seu ser, se ver diante da glória de Deus. Agora observem, compreender com todos os santos. O que significa que ninguém obtém esse conhecimento do amor de Deus que está em Cristo, sozinho, isolado da comunhão da igreja. A fim de poder descompreender no contexto da comunhão com os escolhidos, com os separados, com os santos, com os que nasceram de novo, com os que pertencem à chamada igreja invisível, a igreja verdadeira, não a igreja do Jesus.com, mas aquela que é composta por homens e mulheres regenerados, a fim de poder descompreender com todos os santos. Como que isso acontece? Acontece quando nós estamos reunidos, como hoje à noite, e o Espírito Santo honra a promessa da palavra de Deus, que nos assegura do fato que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o nosso Salvador estará ali presente, poderá se manifestar. E não apenas isso. As nossas diferenças de temperamento, de experiência espiritual, os nossos estágios diferentes na jornada espiritual, propiciam a você e a mim termos contato com toda essa sorte de manifestação do amor de Deus, através dessa graça que o apóstolo Paulo chama de multicolorida e que chama a atenção até mesmo dos anjos. Então, a fim de poder descompreender com todos os santos. O que significa que amplia-se na sua vida a probabilidade de você provar desse amor no contexto da comunhão íntima com o povo de Deus. E nesse ponto, nós precisávamos ser um pouquinho mais humildes, vocês não acham? Primeiro, procurando compreender o fato que nenhum de nós é tão santo, tão santo, tão santo, que não caiba numa igreja. Você conseguiu encontrar uma compreensão do cristianismo, mas o negócio assim, tão à frente do seu tempo, que você não se ajusta em nenhuma igreja. Eu estou para conhecer esse santo. E outro ponto, já mencionei isso aqui numa outra ocasião. Todos nós temos muito que aturar nos irmãos. E o pior de tudo é que a igreja tem essa característica. A gente escolhe com quem vai casar, mas não escolhe com quem você vai conviver na igreja, quem vai ser seu irmão em Cristo. Então, é fato que temos muito o que aturar nos irmãos, mas os irmãos têm muito que aturar em nós. Então, a regra da casa é a misericórdia. Bom, e os grandes beneficiados, através desse exercício, ou por meio desse exercício do amor, somos nós mesmos. Porque a promessa é que esse entendimento, repito, se dará no contexto da
comunhão do corpo de Cristo, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Gente, se vocês me permitem falar sobre minha própria vida, eu não teria a mínima pregação, a mínima possibilidade de ocupar o púlpito dessa igreja e fazer uma exposição sobre os Efésios, e não quero ficar aqui de rasgação de seda, mas sem as músicas do Josué, sem a orientação pela qual sou eternamente grato, espiritual, que recebi do Theo e do reverendo Antônio Elias. Meu Deus, é como alguém já disse, nós enxergamos sobre os ombros de gigantes. Não poderia ter esse entendimento da verdade se não fosse contato com Santo Agostinho, com Jonathan Edwards, com Charles Rod, com George Whitefield, com John Wesley, mais recentemente com John Stott, com Martin Lloyd Jones, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Compreender o quê? Qual é a largura? Aqui, gente, as interpretações são as mais diferentes possíveis sobre essa passagem. O que o apóstolo Paulo está querendo falar o que o apóstolo Paulo está querendo falar quando fala sobre largura, comprimento, altura e profundidade? Não há mínima dúvida que ele está falando sobre algo vasto, imenso. E que, portanto, estará sempre para além da nossa compreensão. Então, é muito importante nessas horas, gente, olha, esse texto deveria fazer parte de uma seção da teologia. O primeiro capítulo de uma obra teológica é chamada de Prolegômenos. A introdução a um bom tratado de teologia começa com os prolegômenos, que tratam da doutrina da inspiração da Bíblia, do método de elaboração de um sistema teológico, dos grandes pressupostos intelectuais do ato de se fazer teologia. Essa passagem já nos ensina de antemão que Jesus Cristo não cabe em nenhum sistema doutrinário. Largura, comprimento, altura, profundidade. Calvino não viu tudo, Lutero, idem, Tomás de Aquino, a mesma coisa. Não tem como. Você está lidando com alguma coisa que está para além do que pode caber dentro do coração de um filho de Adão. Uma linha de interpretação dessa passagem é você ver a largura desse amor como um amor que é capaz de alcançar homens e mulheres de todas as línguas, tribos, povos e nações. Essa é uma interpretação. Que esse comprimento fala sobre a eternidade desse amor. Desse amor que começou antes da fundação do mundo. Pois a Bíblia nos ensina que o amor que Deus tem por você é antigo. Antes da formação do primeiro átomo. Você já existia, mas não existia como criatura, você existia como criatura eleita no coração de Deus. E esse comprimento, ele fala sobre esse amor que não tem fim, que atravessa os séculos, que é atemporal. Ao falar sobre a altura, o apóstolo Paulo estaria falando sobre este amor que arrebata, esse amor que nos glorifica, este amor que nos eleva aos céus, esse amor que nos torna cidadãos da Nova Jerusalém, que nos faz voltar para o jardim para vivermos em corpos glorificados num país que será iluminado pela glória de Deus.
E essa profundidade, essa é uma interpretação possível, estaria falando sobre esse amor que fez com que Jesus Cristo assumisse a forma humana, entrasse no ventre de uma mulher e fosse perseguido, torturado, submetido à surra, posto no madeiro, morto, sepultado. Esse Cristo que desceu ao inferno desse mundo para salvar a você e a mim. Então, esse é um amor que pode ser visto pelos mais diferentes ângulos. Eu gosto muito, e eu não acho esse tipo de estudo teologia árida. Eu sou totalmente apaixonado por aquilo que os teólogos calvinistas chamam de ordo salutis. Como que essa salvação opera na sua e na minha vida? Afinal de contas, como que nós chegamos aqui? Num mundo no qual bilhões ignoram a Deus, menosprezam Jesus Cristo, o que nos levou a nos preocuparmos com essas coisas, a termos fome e sede de Deus, como diz o apóstolo Paulo, a procurarmos glória, honra e incorruptibilidade. E para onde tudo isso vai nos levar? Então os teólogos fazem uma divisão. Eles mostram as diferentes etapas desse plano de salvação, que é chamado, eles usam o latim, ordo salutis, ordem da salvação. Então vamos lá aos pontos. Tudo começa com o pacto da redenção. Sobre isso nós já falamos alguns dias atrás. Aquele ponto na eternidade em que o Pai entrega um povo para Jesus Cristo. Não rogo pelos do mundo, mas pelos que são teus, porque tu nos deste. Então, os teólogos reformados veem essa doutrina apresentada de modo claro, inequívoco nas Sagradas Escrituras. Tudo começa naquele ponto da eternidade em que o Pai separa um povo para si, e Jesus Cristo assume a responsabilidade de dar a vida por esse povo. O que levou um pregador a dizer a seguinte coisa, que antes de Deus falar, haja luz, ele disse, haja cruz. Em conexão a isso, na eternidade, o Pai decreta a salvação desse povo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Estão lembrados de Agostinho? Deus não está em busca do objeto do seu amor. Ele o cria. Então, está falando sobre, a palavra é dura, mas está na Bíblia, predestinação. É o decreto divino referente ao destino eterno do seu povo. Você não está aqui porque é sortudo. Você está aqui porque é amado. E porque Ele, o Pai, entregou você ao Filho, e o Filho assumiu a responsabilidade de o salvar, Jesus foi parar na cruz. E morreu pelos seus pecados. Trazendo para a sua vida, no Calvário, a maldição que estava sobre você e imputando à sua vida a sua justiça perfeita. Mas é necessário que você se aproprie desta salvação, se você chegou à idade adulta, à fase adulta da vida. Como você nasceu morto em delitos e pecados, apesar de
nascer com vida biológica, evidentemente, morto para Deus, necessário foi que ele dissesse, antes da palavra ser ouvida por você, o evangelho da salvação, algo análogo a um Lázaro vem para fora. Isso é chamado em teologia de regeneração. Ele o regenerou. Nesse ponto, a obra é soberana, e os teólogos costumam dizer que é uma ação monergística, porque não conta com a participação humana. Talvez a passagem que mais nos ajude a entender o ponto é o diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. Porque se não nascermos de novo, se não ouvirmos esse Lázaro vem para fora, se as escamas não caírem dos nossos olhos, os nossos ouvidos não forem destapados, se nós não recebermos a capacidade de sentir a doçura do mel, se o coração de pedra não sair, em seu lugar, ser posto um coração de carne, a mensagem do Evangelho não será compreendida por nós jamais. Que a Bíblia diz, e a vida o prova, que as coisas do Espírito são loucuras para o homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Você precisa nascer de novo. Ao nascer de novo, você passa a se encontrar em condição de ouvir a mensagem do Evangelho, e essa mensagem fazer sentido para você. E não apenas fazer sentido, você ter essa mensagem como excelente, como amável, de você crer na sua origem divina em razão da sua beleza. Então, a mensagem é proclamada, e aí ocorre, em razão da regeneração, aquilo que os teólogos costumam chamar de chamada eficaz. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Na vida do escolhido, a chamada é sem arrependimento. É nesse sentido que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Quando ele emite a sua voz na intenção de operar na história ou na vida de um eleito, é impossível que sua palavra não se cumpra. E ao ser chamado eficazmente, você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Nesse exato momento, você é justificado pela graça de Deus. Você é declarado justo. Deus lida com você como se você jamais tivesse pecado. E no exato momento que você é declarado justo, você é adotado na família de Deus. Se torna habitação de Cristo e entra em processo de santificação. E durante esse período, entre a sua conversão e a sua morte ou arrebatamento da igreja, você persevera nessa fé, porque aquele que começou a boa obra em nós, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você recebe o dom da perseverança. E aí então, após a sua partida desse mundo, é glorificado. Essa é uma outra forma de nós vermos a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Pense nisso tudo. Um Deus que o separa na eternidade para essa redenção, que envia o seu único filho para assumir o seu débito, para levar uma surra e ser posto no madeiro no seu lugar. Pense nisso tudo. No Espírito Santo abrindo o seu entendimento. Esse livro era enigmático para você. Você não o compreendia, além de não compreender, você o odiava e de repente tudo passa a fazer sentido. Porque você foi regenerado. Ele lhe deu olhos para ver, coração para sentir. E no ato da entrega da palavra, o Espírito Santo opera em você, o levando à conversão,
que nada mais é do que um voltar-se para Deus, nas palavras de Luiz Berkoff, a melhor definição de conversão que eu já vi em minha vida. Conversão é um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. E aí a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança nesse mundo de dores, nessa travessia custosa, nesse deserto de serpentes abrasadoras, até a entrada na glória. O que os antigos faziam? Eles paravam para meditar nessas doutrinas, em cada etapa desse processo de salvação. Os pregadores no passado iam para o púlpito para fazer série de pregações sobre cada doutrina dessas que eu acabei de mencionar. Por isso, os hinos do passado, do ponto de vista do conteúdo, são incomparáveis. Porque eles emergiram dentro de um contexto de avivamento e exposição bíblica sólida. E pastores que se levantavam sem o mínimo pudor de pregar essas doutrinas, por mais que elas soassem como mensagem que vai de encontro ao senso comum. Como, por exemplo, você negar que se Deus salvou alguns, ele tem a obrigação de salvar a todos. Isso é o que o senso comum diz. Mas a Bíblia causa esse escândalo ao dizer que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro, que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E quando Pedro vira-se para o Senhor Jesus e diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus responde: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Então, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, a altura, o comprimento e a profundidade, agora do quê? Olha lá, e conhecer o amor de Cristo. E aqui, vocês vejam, portanto, gente, a importância da exegese, a importância do pastor ter na sua biblioteca material de trabalho, ter bons comentários bíblicos, ter o texto no grego, ter léxicos, poder usar dessas ferramentas, porque é a exegese bíblica que vai nos possibilitar ter um contato com a beleza e com o sentido mais profundo, pleno desse verso extraordinário. Porque quando nós olhamos, uma leitura en passant pode nos levar a crer que o apóstolo Paulo está falando sobre as mesmas coisas, ao afirmar que ele orava para a igreja compreender com todos os santos, com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. E nós podemos então ser levados a pensar que a palavra compreender é sinônimo da palavra conhecer, mas aí você vai para o grego, na exegese do texto, e se depara com um fato estonteante. Que fato é esse? A palavra conhecer não é sinônimo da palavra compreender nessa passagem. Compreender é intelectual, trata-se do ato de amealhar a doutrina, de dar assentimento intelectual à verdade, de apresentar para si mesmo as razões da sua esperança, mas o conhecer é experimental, o conhecer é místico. Oh, meu Pai, isso é muito lindo, muito glorioso. O que ele está falando aqui? No ato de conhecer, quando no ato de compreender, quando ele fala sobre compreender, ele está falando sobre você numa classe de escola dominical, ou num culto de domingo, ou num estudo bíblico como esse, tendo contato com a doutrina, e podendo, portanto, olhar para a Bíblia e dizer, o cristianismo faz tais e tais afirmações sobre Jesus Cristo, sobre o seu amor por mim, é isso que a Bíblia ensina. Só que quando o apóstolo Paulo fala sobre conhecer, ele está falando sobre um contato com Cristo ressurreto. Ele está falando sobre uma experiência mística. Ele está falando sobre o Cristo real, o Cristo vivo se manifestando na sua vida.
uma coisa é você conhecer a Jesus Cristo com a mente. Outra coisa é conhecer a Jesus Cristo deste modo místico, sobrenatural, dele se tornar real para você. E o que caracteriza os períodos de avivamento é justamente essa experiência que faz com que pessoas tarimbadas na fé, com profundo conhecimento teológico, sejam levadas a dizer: eu aprendi mais naquela noite sobre Jesus Cristo do que os últimos 20 anos estudando teologia. Então o apóstolo Paulo, veja só como que ele não separa o que nós costumamos dividir na nossa vida espiritual. Me permitam repetir. A fim de poder descompreender o intelecto, o uso do cérebro, amar a Deus com seu entendimento, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Alguns chegam ao ponto de dizer que esse compreender é a Bíblia falar para você que Deus o ama. O conhecer é de modo sobrenatural o próprio Cristo comunicar esse amor à sua vida. E é por isso que em períodos de avivamento costuma haver muita confusão na igreja. Porque um filho de Adão receber essa informação, vamos assim dizer, a partir desse contato imediato de primeiro grau, é pedreira. A pessoa pode perder as forças. Ela pode ter comportamento bizarro até mesmo. A origem da experiência é espiritual, a administração é infantil. Mas, gente, se na entrega do Oscar, atores e atrizes tarimbados têm que levar aquele papelzinho tremendo para ler o discurso, porque recebeu a estatueta do Oscar, você imagina, num culto como esse, Jesus Cristo se revelar a um pecador e dizer que ele é amado com amor eterno, que os seus pecados foram perdoados, e essa pessoa poder dizer: eu sou do meu amado é meu. Ela pode desfalecer. As histórias do avivamento estão repletas desses casos. Da natureza humana não dá conta dessa declaração, desse amor. Olha só, hoje, me preparando para essa pregação, eu fui para esse livro. Esse aqui é o mel que escorre da rocha. Eu acho que foi o livro que, com exceção da Bíblia, que mais me fez chorar na vida. As insondáveis riquezas de Cristo. E Martyn Lloyd-Jones fala sobre pessoas que passaram por essa experiência de conhecer o amor de Cristo, de modo experimental, de modo vivo, de modo sobrenatural. Olhem só, ele menciona um certo George Wade Robson, ministro congregacional do século XIX. Olha o trecho de um hino que ele compôs. No alto o céu é mais azul, a terra em volta é mais verde. Em cada cor vive algo que sem Cristo nunca os olhos viram. Esse é o sentido da declaração de Calvino: o ímpio come a comida, mas não sente o sabor. O que este músico congregacional, esse poeta congregacional cristão está dizendo é o seguinte: que há cores na natureza que só o cristão pode perceber. Vou repetir: em cada cor vive algo que sem Cristo nunca os olhos viram. As aves cantam os mais alegres cantos, as flores com maior beleza brilham, depois que eu soube, como agora eu sei, que eu sou dele e ele é meu. Ah, com que descanso bendito Cristo pode encher o coração que ama. O céu e a terra podem esvair-se e a prístina luz desvanecer, mas enquanto Deus e eu existirmos, eu sou dele e ele é meu. William Williams, famoso músico metodista, fala, aqui Martyn Lloyd-Jones descreve pessoas que leram Efésios, e uma coisa interessante na história do cristianismo, uma passagem, me permitam fazer aqui uma pequena digressão, uma passagem que mencionou muito,
mexia muito com os cristãos do passado, era aquele texto de João, capítulo 14, verso 21. E aqueles que me amam serão amados do meu Pai, e eu os amarei e me manifestarei a eles. E essas pessoas pegavam esse versículo e começavam a buscar, eu me manifestarei. Elas entendiam que era uma manifestação sobrenatural do Cristo ressurreto, e começavam a clamar por isso, dia e noite, e buscando de todo o coração. Eu quero essa manifestação, eu quero Cristo vivo, eu quero chorar aos seus pés, eu quero banhá-lo com as minhas lágrimas, eu quero derramar o vaso de alabastro com unguento sobre sua cabeça, eu quero adorá-lo em espírito e verdade. E começam a buscar, e começam a clamar, e ficam completamente focadas no desejo de ter essa experiência mística com Cristo. E aí, nesse contexto, o Martyn Lloyd-Jones cita William Williams. Fala, peço-te, gentil Jesus, que suaves são tuas palavras, soprando em meu turbado espírito, paz que o mundo nunca dá. As vozes sedutoras do mundo e todas as vis tentações, aos teus melodiosos e brandos tons, ficam subjugadas, e tudo é paz. Olha esse hino de Charles Wesley, esse poema. Jesus, amante da minha alma, permita-me voar para o teu seio. Ó Cristo, és tudo o que eu desejo, bem mais que tudo em ti encontro. Martyn Lloyd-Jones menciona também outros tantos autores de hinos do passado, e entre eles Toplady. Olha que beleza essas duas estrofes. Senhor, olha como que esse desejo é formado no espírito humano. Olha o que o crente passa a sentir quando o Espírito Santo move a buscar Jesus Cristo como jamais o buscou. Senhor, não será vida que se viva se a tua presença me negares. Senhor, se me deres a tua presença, morrer deixará de me ser morte. Dadivosa fonte de repouso, só do teu sorriso este provém. A felicidade e a paz te pertencem, minhas são, se tu estás em mim. Enquanto eu sentir teu amor por mim, tudo explodirá de alegria. Oxalá eu ande sempre contigo, é para mim glória pura e imensa. Deixa-me, Senhor, fazer-te meu, suprassumo da felicidade. Gozarei então, bênção real, o céu cá embaixo e o céu lá em cima. Há um outro testemunho de um ministro calvinista chamado Edward Payson. Olha que testemunho, aqui eu termino. Martyn Lloyd-Jones falando, deixe-me citar também algo sobre a vida de Edward Payson, homem piedoso que viveu nos Estados Unidos da América entre 1783 e 1827. Payson era um forte calvinista em sua teologia e em sua doutrina. Payson também tinha sido cristão por muitos anos. Exercera, isso aqui me faz tremer, um grande ministério e tinha sido usado e abençoado por Deus antes de experimentar o que o habilitou a escrever a certo clérigo. Então ele passou por uma experiência, o Edward Payson, e mandou uma carta para um companheiro de ministério. Olha o conteúdo. Se os ministros tão somente enxergassem a inconcebível glória que está diante deles, e a preciosidade de Cristo, não poderiam refrear-se e deixar de sair por aí saltando e batendo palmas de alegria, exclamando, sou ministro de Cristo, sou ministro de Cristo. Quando li a descrição que Bunyan fez da terra de Beulah, onde o sol brilha e os pássaros cantam dia e noite, eu costumava duvidar de que houvesse tal lugar. Mas agora, a minha própria experiência me convenceu. E isso transcende infinitamente todas as minhas concepções anteriores.
Olha que coisa linda. Se eu adotasse, aqui é uma carta que ele manda para sua irmã, o Edward Payson. Se eu adotasse a linguagem figurada de Bunyan, do famoso John Bunyan, autor do Peregrino, poderia datar esta carta de Terra de Beulah, da qual fui um feliz habitante durante algumas semanas. A cidade celestial enche a minha visão. Suas glórias refulgem sobre mim. Suas brisas me arejam. Seus aromas fluem para mim. Seus sons percutem os meus ouvidos. E o seu espírito sopra em meu coração. Nada me separa dela. Olha essa declaração. Nada me separa dela, senão o rio da morte, que agora me parece apenas um insignificante córrego, que se poderá atravessar com um único passo, quando Deus der a permissão. O sol da justiça vinha chegando cada vez mais perto, mostrando-se maior e mais brilhante à medida que ele se aproximava. E agora ele, falando de Jesus, preenche o hemisfério todo, despejando uma corrente de glória na qual parece que flutuo, qual inseto nos raios do sol, exultante ainda que trêmulo, ao contemplar extasiado este fulgor quase excessivo, e indagando com indescritível espanto por que Deus condescende em fulgir sobre um mundo pecaminoso. Um simples coração e uma simples língua parecem totalmente inadequados às minhas necessidades. Quero um coração completo para cada emoção em separado, e uma língua completa para expressar essa emoção. Parágrafo final. É uma das passagens, para o meu gosto, mais comoventes que eu já vi na história da igreja. Os cristãos, ele agora, a partir desse batismo, desse encontro com o amor de Cristo, ele se dirige para o restante da igreja. Os cristãos poderiam evitar muitos problemas e muita inconveniência se tão somente crescem no que professam, que Deus pode fazê-los felizes, independentemente de qualquer outra coisa. Eles imaginam que se um querido amigo morresse, ou se tais ou quais bênçãos fossem retiradas, eles se sentiriam miseravelmente infelizes, ao passo que Deus pode fazê-los 1000 vezes mais felizes sem elas. Para mencionar o meu próprio caso, diz Payson, Deus me privou de bênção após bênção. Ele escreveu isso aqui no leito de morte. Essa carta ele escreveu na cama, e da qual ele nunca mais saiu. Para mencionar o meu próprio caso, Deus me privou de bênção após bênção, mas quando cada uma delas era retirada, ele vinha e preenchia o seu lugar. E agora, vou ler pausadamente, isso aqui para mim isso é o cristianismo a todo vapor. E agora, quando sou um aleijado e incapaz de mover-me, sou mais feliz do que jamais fui em minha vida e do que jamais esperei ser. E se eu tivesse crido nisto há 20 anos, poderia ter me palpado muita ansiedade. Então ele viveu a experiência de Efésios capítulo 3, no leito de morte, sem poder sair da cama. E ali ele foi mais feliz do que jamais for em toda a sua vida, podendo assim ser habilitado a dizer que Cristo é suficiente para fazer o homem feliz. E ele conclui com esse pensamento assustador. Infelizmente, 20 anos atrás eu não acreditava assim. Eu vivia ansioso, com medo de uma bênção ou outra ser suprimida da minha vida, e eu perder a alegria de viver. E agora que eu perdi tudo, e só tenho a Cristo, eu tenho mais do que jamais tive em toda a minha vida. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, não cabe nenhum tratado de teologia, e nenhuma tradição de espiritualidade, nenhum sermão. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, está para além de toda compreensão. Por que está para além de toda compreensão? Meus irmãos,
Outro dia eu estava vendo uma foto tirada da periferia do sistema solar, dessas viagem em inglês, Voyager 1. Bateu uma foto da periferia do sistema solar pegando o planeta Terra, o que deu nome a um livro de Carl Sagan, intitulado The Pale Blue Dot, o pálido ponto azul. Assim ele passou a chamar o planeta Terra depois que viu essa foto da Voyager 1. Um ponto azul insignificante no sistema solar. E ali, no pálido ponto azul, está você. E todo esse arranjo cósmico envolvendo anjos, arcanjos, querubins, o próprio Filho de Deus, um decreto eterno, toda uma operação na história para salvar você. Porque você é amado e o amor de Deus pela sua vida é antigo. Excede todo o entendimento. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que você possa ter o seu cálice transbordante. Para que você possa experimentar dessa plenitude de Deus, dessa bem-aventurança divina na sua vida. Nesse ponto, há um texto muito intrigante, se não me falha a memória, é o Salmo 108. Abre bem a tua boca, que eu a encherei. O que significa o seguinte, que a Bíblia está dizendo que você e eu temos que aprender a expandir a nossa capacidade de sentir o amor. Que esse é o nosso dever, porque pessoas podem ter os seus cálices transbordantes, mas vivendo experiências bastante distintas. Umas com um cálice que pode ser comparado a uma xícara de café. E outros que estão apresentando a Deus um tonel. Abre bem a tua boca, procure ampliar a sua capacidade de ter prazer em Deus, que eu a encherei, que eu satisfarei os desejos do teu coração. Então, a fim de que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nessa série de pregações de Martyn Lloyd-Jones sobre essa passagem, ele fala sobre o que os caminhos para você passar por essa experiência. E eu fiquei tão assim impressionado com o que ele disse, que eu li e reli e pedi a Deus graça para ter memória para mencionar os pontos para vocês. A primeira coisa que chama atenção no sermão de Martyn Lloyd-Jones sobre essa passagem é ele enfatizar para os membros da igreja de Westminster que ouviram a sua pregação, que a experiência possível é para todos os crentes, que você pode passar por essa experiência. Outra coisa que ele enfatizou muito no seu sermão sobre essa passagem, procure orar por você mesmo, porque, aqui uma notícia ruim, nada agradável de passar para vocês, mas ele, com base na sua experiência pessoal, com base no contato com toda a literatura, especialmente cristã reformada de espiritualidade, ele chegou à seguinte conclusão, que pessoas que passam a buscar essa experiência são atacadas por Satanás de uma forma completamente nova, surpreendente, e essas pessoas testemunham terem tido um contato com o inferno. É mais ou menos o que Tolkien descreve que apareceu naquele filme. Você vê o menino levando o anel? Todo aquele sofrimento, teve um momento do filme que eu me irritei, porque era aquele rosto o tempo todo de sofrimento, escalando aquelas pedras, enfrentando aqueles animais, aqueles dragões, aquela coisa toda, com Sméagol do seu lado, até que houve um momento que eu passei a sentir uma empatia pelo personagem, quando eu me lembrei que ele está descrevendo a peregrinação cristã. Por isso nós precisamos de uma armadura. Então, Martyn Lloyd-Jones diz a seguinte coisa, ore pela sua vida, porque você vai ser terrivelmente tentado. Outra coisa, a experiência pode demorar a acontecer, porque não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia, Ele é soberano. Por isso esse negócio de você marcar avivamento,
Você vai fazer tudo o que os outros fizeram no passado, mas tudo vai depender de Deus derramar do Espírito Santo. Como lhe apraz. É como diz o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Outra coisa que ele menciona no sermão. Separe tempo para ler as Sagradas Escrituras. Mas leia de forma meditativa. Porque leia com atenção. Leia dialogando com o texto. Leia orando. E na expectativa de que a qualquer momento uma palavra vai pular da Bíblia e o fogo pentecostal virá sobre sua vida. É o que muitos relatam. Estavam lendo a Bíblia, de repente o versículo pulou. E aí foram tomados desse êxtase espiritual. O que mais ele menciona? Ele menciona também a seguinte coisa: a arte da responsividade. Responsividade. Isso mesmo. É você ser responsivo. Você está lendo a Bíblia. O Espírito Santo faz o seu coração arder de vontade de orar. Ele diz o seguinte: pare tudo. Não continue, não termine o capítulo. É Jesus batendo a porta do seu coração, chamando para ter comunhão com Ele. Outra coisa que Martin Lloyd Jones destaca nesse sermão, falando sobre o cego Bartimeu, a gente poderia falar sobre Zaqueu também. Ele diz o seguinte: procure se colocar no caminho da bênção. Você sabe que Jesus vai passar por ali, vai para lá. Onde que Jesus costuma estar? E procure estar ali onde você sabe de antemão que Jesus vai passar. E o que eu gosto desse tipo de pregação, que não é uma pregação efeminada. Uma pregação é papo reto. Outra coisa que ele diz é o seguinte: procure tirar da sua vida tudo aquilo que embota os seus sentidos espirituais. Fuja do pecado. Ele chega ao ponto de dizer, é até cômico, ele diz que o segredo da vida cristã é você dizer, o quê? O que ele está querendo falar com isso? É diante de determinados pecados, de determinadas sugestões do inferno, você dizer, o quê? Eu me envolver com esse lixo? Quê? Eu abrir mão da comunhão com Jesus Cristo, trocar o direito da primogenitura por um prato de lentilhas, que ele acha, então ele julga que o segredo da vida cristã é você tomar consciência de quem você é. De você dizer, um homem como eu não faria esse tipo de coisa, e não vou fazer. Porque eu estou focado, ele também menciona isso no sermão. Ele chama até de monomania. Você ficar focado na experiência. A outra coisa também, que só o Espírito Santo vai me trazer agora à memória, não quero ser dramático, mas ele diz o seguinte: não busque experiência, busque Jesus Cristo. Não busque êxtase, não busque, e não fique de reunião em reunião. É Jesus Cristo. E outra coisa que ele condena muito nos seus sermões, essa história de você ficar lendo as histórias dos avivamentos e ficar satisfeito com isso. Você conhece tudo sobre a história do avivamento, mas você mesmo não está provando do poder pentecostal na sua vida. Vamos terminar? Meu Deus, que glória, que passagem. Aí ele conclui, porque agora você pode chegar ao ponto e dizer assim, mas isso não é para mim. Posso confessar a vocês aqui um pecado? Hoje, quando eu terminei de estudar o texto, ler e reler os seus sermões de Martin Lloyd Jones e John Stott, eu fui orar lá pelo meu bairro. Deus, é tudo o que eu mais quero na vida. Mas é impressionante que o meu ser me arrasta para outra direção. Tem uma coisa que parece que me puxa para baixo. E como que paixões tão contraditórias podem habitar no coração de um homem? Eu quero isso e quero outras coisas também, que são incompatíveis com esse caminho, que me permitirá ter um encontro com Cristo, que transformará a morte num córrego que eu poderei passar num único salto. De poder me juntar, então, por estar com Cristo, ao apóstolo Paulo e dizer, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, você pode se sentir muito desencorajado.
Então, é muito importante que você entenda que esse é o testemunho unânime da história do cristianismo, de homens e mulheres que chegaram ao ponto de perder a esperança completamente. De dizer, isso não é para mim. Isso não foi feito, isso é para outro, isso é para o apóstolo Paulo, isso, sei lá, é para o pastor Theo, mas para mim não, com um homem com essa natureza, com essas inclinações, com essas fantasias. Só que esse é o testemunho unânime das pessoas que passaram por essa experiência. Por isso que o Martin Lloyd Jones afirma, ore por você, porque você vai provar do inferno. E uma coisa que o inferno vai tentar fazer é desencorajá-lo. E dizer que você não presta, que você não tem coração para isso. Mas olha aqui, por isso que o apóstolo Paulo termina dessa forma. Ora, aquele que é poderoso, ele podia parar aqui. Aquele que é poderoso. Mas, olha só, o objetivo é estimular os efésios a buscarem a experiência. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você consegue conceber uma coisa como essa? Pensa na experiência mais sublime que você poderia vivenciar nesse planeta. O que o apóstolo Paulo está dizendo, sob a inspiração do Espírito Santo, é que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, passou pela nossa cabeça, nós não ousamos pedir. É incrível isso. O desejo se manifestou. E Deus o acolheu como uma oração. Do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? O poder que ressuscitou Jesus Cristo. O poder que mantém 9 planetas dando volta em torno de uma bola de fogo. O poder que do nada criou os céus e a terra. Que usa o nada, portanto, como matéria-prima. Conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, a esse Deus, seja a glória. Que essa beleza, que essa formosura, que esse poder sejam reconhecidos pelo homem, que ele seja glorificado pelo homem na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O que significa, portanto, que essa experiência, Cristo habitando no seu coração, e você sendo levado a compreender a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus, ser tomado de toda a plenitude da divindade, é possível. E é possível porque Deus o ama, é possível porque Ele é poderoso para operar na sua e na minha vida, a ponto de desfrutarmos, nesta vida, aquilo que nós haveremos de viver no céu. Então, como é que nós podemos, eu pergunto a vocês, como é que nós podemos sair daqui nessa noite sem sonhar com esse tipo de coisa? E sem passarmos assim a ter como desejo maior da nossa vida, o desejo, passarmos a ter como desejo maior da nossa vida, compreender e conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você imagina os efeitos psicológicos, os efeitos emocionais, os efeitos espirituais, para todas as esferas da vida de um ser humano conhecer esse amor. Não há mínima dúvida que você vai viver em muito maior independência em relação às agressões, às críticas, os ataques sofridos e até mesmo os elogios. Você não será corrompido nem de uma forma nem de outra, porque sua vida tem lastro, porque você sabe quem você é, e sabe não apenas porque leu a Bíblia,
mas porque Jesus Cristo se manifestou a você e disse de modo sobrenatural que o amor dele por você é antigo, eterno, e que nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma criatura poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.